E aí é interessante falando, para dar um pouco de contexto, né? Os diferentes tipos de mentorias que existem. Né? Fala assim, Helder, como funciona uma mentoria? Talvez você nunca ouviu falar, ou só ouviu falar e nunca participou. Como que é uma mentoria? Gente, falando um pouco de formato, eu já vi diversos tipos de formato, pode até existir outros, tá? Mas em linhas gerais, o que eu já vi, né, em termos de formatos de mentoria? Eu já vi mentorias do tipo perguntas e respostas, que eu pessoalmente é o que eu gosto mais, inclusive as mentorias que eu já fiz e que faço ainda funcionam assim, perguntas e respostas. Então o que é? O mentor abre uma câmera, abre uma sessão, um Zoom ou o que for, e as pessoas fazem perguntas, né? E tem lá os diversos jeitos de fazer isso, mas em geral a pessoa vai lá e faz as perguntas e, né, o mentor vai respondendo. Existem as mentorias que têm começo, meio e fim, que são baseadas em determinados assuntos. Então, por exemplo, o mentor abre lá a sessão e fala, gente, hoje vamos falar sobre tal assunto. E aí, de repente, ele pontua lá as considerações dele sobre tal assunto e também abre para perguntas e respostas, ou as pessoas vão perguntando conforme ele apresenta o assunto, né? E aí talvez alguém fala, mas isso não é uma aula, né? Isso não é um curso, você falou que mentoria não é curso, né? Exatamente, continuo sustentando que mentoria não é curso, porque nesse caso não é só o mentor não está só passando o conteúdo, ele apresenta isso de uma forma realmente a te guiar na construção daquilo. Tá? Então, por exemplo, você pega um que eu vi recentemente que era uma mentoria que o cara ajuda você a construir mentorias, inclusive. Né? E aí ele tem lá os pilares de construção de mentorias e cada um dos encontros ele trabalha um desses pilares. Mas ele não vai lá e ficar dando aula do pilar. Não, ele apresenta, né, basicamente o conteúdo e a galera começa a conversar sobre aquilo. Ele orienta e fala assim, mas eu estou tentando fazer assim. Não, assim não funciona, assim você faz assado e tal. Então é um negócio mais profundo do que uma aula. Tá? Então, os formatos que eu falei, né? Perguntas e respostas, baseado em conteúdos, de fato. E dentro desses modelos, eu já vi os modelos que eles chamam de mentoria continuada. O que é continuada? Que ela está sempre acontecendo. Ao momento que você entrar, ela está acontecendo. E, inclusive, as que têm começo, meio e fim, às vezes elas funcionam, misturam, né? Tem começo, meio e fim, mas num formato continuado. Ou seja, ela funciona em ciclos. Né? Então, digamos que tenha lá o ponto 1, 2, 3 e 4. Então, tem lá um encontro sobre o ponto 1, sobre o ponto 2, sobre o ponto 3, sobre o ponto 4, e aí depois volta no ciclo e fica rodando nesse ciclo. Pô, Helder, mas não é repetitivo? Dependendo o assunto, dependendo o que está sendo tratado, né, dentro da mentoria, tem assuntos que são sem fim, né? Então imagina, não é o caso aqui, tá? Mas imagina que eu criei uma mentoria sobre... eu vou até pegar um livro aqui para ajudar, o Fundamentals of Software Architecture, tá? Do aqui, o Mark Richards e do Neil Ford. Se você está procurando um bom livro de arquitetura, esse é muito bom. Então imagina que eu criasse uma mentoria de arquitetura de software baseada no livro deles, tá? Então, deixa eu pegar mais ou menos como é que eles... Vou pegar a parte 1 do livro, como é que eles estruturam. Então, eles têm lá uma introdução, aí eles têm fundamentos... Não, vou pegar só a parte de fundamentos, vai. Fundamentos, ele tem lá pensamento arquitetural, modularidade, definições de características de arquitetura, identificando as características de arquitetura, medida e governança das características de arquitetura, escopo das características de arquitetura e pensamento baseado em componentes. Tá? Então imagina que eu tivesse uma mentoria de arquitetura baseada nisso. Inclusive daria uma baita mentoria, né? Gostei, enfim. Tá? Daria uma mentoria legal. Então imagina que eu tivesse uma mentoria de 8 encontros, cada uma discutindo isso. Mesmo que ela fosse continuada, que eu fizesse isso em ciclos, ou seja, depois de fazer o 8 eu voltasse para o 1, gente, dá para você falar sobre pensamento arquitetural pro resto da vida. Não é um assunto que acaba, né? Por mais que
os autores aqui, né, vamos pegar aqui modularidade, o que eles falam? Eles falam de definição, medida, coesão, acoplamento, abstração, instabilidade, sequência principal, conascência, unificando o acoplamento e as métricas de conascência e modularização de componentes. Dá para falar a vida inteira sobre isso, né? Não é um assunto que você esgota. Tá? Então, mesmo as continuadas, que são baseadas em conteúdos específicos, elas podem sim ser continuadas, porque muitas vezes o assunto ele não se esgota. E tem as continuadas que são, né, que é o mais comum, que é as de pergunta e resposta, que exatamente por ter esse modelo de pergunta e resposta, elas não têm um começo, meio e fim, né? Então, basicamente, os modelos que eu conheço de mentoria são esses, tá? Devem ter outros por aí, tá? Mas basicamente é em torno disso, tá? Mesmo quando tem um conteúdo, né? Às vezes, eu conversei recentemente com uma pessoa que tem uma mentoria voltada para cloud, e aí como é que funciona? Eles mentoram iniciantes, e aí eles têm um conteúdo e o mentor ajuda os iniciantes a desenrolar aquele conteúdo. Então, basicamente, tem lá X encontros, acho que são 8 encontros, e aí é 1 a 1 mesmo. A pessoa senta lá e fala, como é que eu desenrolo isso? Faz assim, ó, faz assado, faz assim, vai guiando realmente, tá? Então, por isso que eu falei de novo, não é uma aula, né? É um negócio que é bem mais profundo, tá bom? Se esse vídeo foi útil para você, eu tenho um convite para te fazer. Nos dias 20, 21 e 22 de junho, vai acontecer a Jornada Back-End Expert, um evento onde eu vou te mostrar os primeiros passos para que você esteja entre os devs mais bem pagos do mercado usando Java no back-end. O evento é 100% online e gratuito, e para se inscrever é muito simples. O link está na descrição desse vídeo. É só clicar e vir para dentro com a gente. Beleza?